Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo de volta. Neste vídeo eu vou falar sobre uma dificuldade comum entre os gestores do esporte, que é de construir uma equipe que seja engajada. Muitos gestores, quando me procuram, acabam trazendo essa reclamação de que não conseguem encontrar pessoas que estejam dispostas a abraçar a causa, que vistam realmente a camisa da sua ideia, do seu projeto esportivo ou até da sua associação. Eu sou a Bia Amorim. Eu sou coach de negócios do esporte e nesses últimos vídeos eu tenho trazido alguns assuntos a respeito de gestão de pessoas. É uma sequência de vídeos em que eu tenho falado mais sobre como que a gente pode gerenciar a nossa equipe de trabalho e neste aqui a gente vai conversar um pouquinho a respeito da cultura organizacional. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando da maneira como um grupo de pessoas se comporta. Os valores que esse grupo de pessoas tem, as crenças, as regras que são estabelecidas dentro deste grupo, as atitudes e os comportamentos. E isso é transferido para o ambiente corporativo, empresarial e também esportivo. A cultura organizacional é basicamente o jeito como as coisas funcionam dentro desta empresa. E a gente consegue ver claramente que uma empresa é bem diferente da outra em estilos e comportamentos. Eu sempre gosto e já trouxe esse exemplo aqui no canal algumas vezes, porque eu acho muito interessante e curioso ver o comportamento de como as modalidades são diferentes. Se você parar para olhar, você vai ver que o basquete é diferente do futebol, que é diferente da natação, que é diferente do judô, que é diferente do atletismo, da ginástica artística. O que é isso? Cada modalidade, ela tem as suas próprias características, a sua própria cultura. Então, isso vai influenciar na maneira como os atletas vão se comportar, na maneira como os técnicos vão treinar os seus atletas. A cultura vai influenciar na vestimenta, isso fica bem nítido quando você olha para determinadas modalidades esportivas. Então, o jeito como os atletas, os treinadores, enfim, como que as pessoas dessa modalidade se vestem, na maneira como elas se comportam, na maneira como elas se comunicam, tipo de linguagem que são usadas. E eu acho isso muito interessante porque mostra a nossa diversidade e o quanto que cada modalidade acaba atraindo tipos diferentes de participantes. Mas a gente também consegue ver a diferença de cultura, inclusive dentro de uma mesma modalidade. Então, se você tiver, por exemplo, um dia numa arquibancada de alguma competição esportiva e começar a perceber o jeito que as equipes vão chegando, né, para se preparar ali para o jogo, para a competição, enfim, você consegue ver a diferença de cultura. Isso fica bem nítido também. Tem a equipe que vai ser pontual e a equipe que vai ser mais atrasada. Tem a equipe que vai ser toda organizadinha, todo mundo chega uniformizado, chega pronto. E tem a equipe que vai chegar de forma mais desorganizada. Tem a equipe que é barulhenta, tem a equipe que é silenciosa, a equipe que é obediente, enfim. Quando a gente pensa na gestão, e pensando especificamente numa gestão estratégica, em que a gente está buscando alcançar um objetivo comum para a nossa empresa, a cultura ela vai ser determinante. Então aqui no canal, por exemplo, tenho vários vídeos falando sobre a importância do planejamento estratégico, como que a gente estabelece, o que a gente pode fazer em termos de missão, visão, valores, definir as nossas metas. Então, no papel, na ideia, a gente estabelece tudo isso. Mas o que vai validar se tudo isso vai ser cumprido ou não vai ser a cultura. Se no dia a dia as pessoas vão conseguir corresponder àquilo que foi estabelecido no planejamento estratégico. Porque se a gente estabelece um planejamento, mas a cultura não colabora, esse planejamento desmorona. Por outro lado, se a gente estabelece um planejamento e a cultura organizacional favorece esse planejamento, a gente tem muito mais chances de conquistar este objetivo. Então, a cultura organizacional ela está impregnada em tudo que a gente faz e, inclusive, influencia demais o desenvolvimento dos nossos alunos e dos nossos atletas. Por meio da cultura que eles vão ser educados sobre a maneira como eles devem se comportar dentro da nossa organização. E aí, pensando nessa reclamação comum dos gestores em relação a ter dificuldades de encontrar pessoas que estejam engajadas para comprar a sua ideia e trabalhar ali no seu projeto vestindo a camisa, isso tudo passa pela cultura também. E nós, enquanto gestores, temos como missão fazer o possível para que a gente crie dentro da nossa organização uma cultura favorável, uma cultura forte. Existem vários tipos de cultura.
Em algumas empresas, por exemplo, existe a cultura do medo, da insegurança, da obediência, em que o chefe é a pessoa que manda e todos os subordinados devem abaixar a cabeça e obedecer. Isso é muito comum de acontecer, não só no ambiente esportivo, como em outros ambientes também, mas no esporte isso fica bem claro. E este tipo de cultura tende a gerar pessoas que são obedientes por insegurança, por medo. E isso não é sustentável no longo prazo. Faz mal para as pessoas que estão ali sendo mandadas. Por outro lado, se você cria uma cultura que é favorável, que respeita as pessoas que estão ali dentro, que preza pelo profissionalismo, que não aceita certos tipos de atitudes que não cumprem com valores como moral, ética, enfim. Se você cria uma cultura que valoriza a diversidade de opiniões, né, dessas diferenças que qualquer equipe de trabalho vai apresentar e deixa as pessoas livres para poderem se expressar, a tendência é que no longo prazo essa cultura favoreça a organização, a empresa, e que ela ao longo do tempo vá cumprindo ali com os seus objetivos. Isso não quer dizer que precisa ser um tipo de liderança passiva. Então, para se criar uma cultura saudável, o estilo de liderança ele vai fazer muita diferença. E a liderança, ela precisa muitas vezes ser impositiva, ela precisa estabelecer os limites, ela precisa sim colocar ali as suas barreiras para que as pessoas evoluam. Por outro lado, ela também precisa dar esse grau de liberdade para que as pessoas possam ali se expressar, porque em equipes que as pessoas não têm espaço e não conseguem se expressar, essa equipe acaba definhando e tem muita dificuldade de ter continuidade no longo prazo. Se hoje a sua associação, a sua empresa ou a sua organização ela não está andando da maneira como você gostaria, se você está com dificuldade de encontrar essas pessoas que realmente vistam a camisa e comprem a sua ideia e trabalhem com afinco para isso, é legal que antes de olhar para as pessoas, você olhe para você e para a sua empresa, para entender o que está acontecendo na cultura hoje que está atraindo pessoas que não estão de acordo com aquilo que você espera. Então, o que está ao seu alcance para que você mude na sua gestão, para criar uma cultura que seja mais forte, mais favorável e assim atrair pessoas que estejam alinhadas. Não é um processo fácil, eu sei que encontrar pessoas na área do esporte às vezes é um desafio, mas existem pessoas muito boas que estão muito dispostas e comprometidas a fazer o trabalho. E como eu falei várias vezes aqui, o seu estilo de liderança vai fazer muita diferença na maneira do comportamento, né, dessas pessoas que virão a compor aí a sua equipe. E se eu puder te ajudar a desenvolver essa habilidade de liderança, essa capacidade de encontrar pessoas que estejam alinhadas com a sua cultura, a você descobrir qual é a sua cultura hoje, qual é a cultura que você deseja implementar, quais são as mudanças que você entende que são necessárias, eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar por meio do coaching, que é assim que eu atendo hoje os gestores do esporte. Se esse conteúdo fez sentido para você e você gostou, deixa um gostei aqui embaixo, porque assim você me ajuda a chegar em outros gestores que também precisam deste tipo de conteúdo de aprendizado. E eu vou nos próximos vídeos então continuar esse assunto de gestão de pessoas e como a gente pode desenvolver cada vez mais as pessoas que estão trabalhando ali conosco. Te vejo então no próximo vídeo. Tchau!